Cleómenes, o espartano. Você já ouviu falar desse rei? Provavelmente não, e isso não é por acaso. Cleómenes foi um dos reis mais poderosos e polêmicos da história de Esparta. Um homem imprevisível, ambicioso, manipulador e estrategista. Ele enfrentou reis, destruiu cidades, subverteu oráculos e chegou a queimar um templo com centenas de refugiados dentro. Mesmo assim, seu nome foi deixado de lado, quase apagado da história. Enquanto outros reis espartanos foram glorificados, Cleómenes foi esquecido. Sua trajetória foi suprimida, talvez porque ele tenha se tornado incômodo demais. Um rei que desafiava as tradições, que usava a religião como arma política, que agia sozinho e pensava à frente do seu tempo. Hoje, quase ninguém se lembra dele. Mas a sua história é uma das mais fascinantes e perturbadoras da antiguidade. No canal Personalidades Antigas, resgatamos exatamente esse tipo de figura. Reis e rainhas, generais, imperadores e faraós que por algum motivo foram deixados de fora da memória popular. Personagens grandiosos, muitas vezes controversos, esquecidos por interesses políticos, por fracassos ou por finais desconfortáveis. Aqui, nós damos voz aos nomes que a história oficial preferiu enterrar, e Cleómenes I é um deles. Cleómenes nasceu por volta do ano 550 a.C. Era filho do rei espartano Anaxandrides II, mas sua origem já foi marcada pela controvérsia. Seu pai, pressionado pelos éforos, os magistrados espartanos, teve que manter duas esposas ao mesmo tempo, e Cleómenes era filho da segunda. Essa condição lançou dúvidas sobre sua legitimidade desde o início. Mesmo assim, foi escolhido como rei após a morte de seu pai. Mas Esparta tinha um sistema de diarquia. 2 reis governavam ao mesmo tempo, vindos de linhagens diferentes. O outro trono foi ocupado por Demarato, seu meio-irmão, que viria a se tornar seu grande inimigo. Desde cedo, Cleómenes mostrou que não seria um rei comum. Ele não era um general típico, nem um defensor ferrenho da tradição espartana. Era político, astuto, imprevisível. E, acima de tudo, ambicioso. Enquanto outros reis lideravam tropas com a espada, ele manipulava alianças, oráculos e instituições para atingir seus objetivos. Um de seus primeiros grandes movimentos foi assumir o controle do Oráculo de Delfos, o centro espiritual do mundo grego. Cleómenes subornou sacerdotes e passou a manipular profecias. Usou uma dessas falsas revelações para acusar seu co-rei Demarato de ilegitimidade. Conseguiu exilá-lo e substituir por um peão político, um aliado facilmente conduzido por seus comandos. A partir daí, passou a intervir diretamente na política de outras cidades. Em Atenas, apoiou a facção aristocrática dos Alcmeônidas, expulsando os tiranos que governavam a cidade. Foi recebido como libertador, mas logo tentou impor um governo autoritário sob seu controle. Os próprios atenienses se voltaram contra ele, forçando-o a recuar. Essa derrota pública feriu seu orgulho e reforçou sua reputação como um líder instável. Mas o momento mais sombrio da vida de Cleómenes viria logo depois. Em sua campanha contra a cidade de Argos, ele comandou uma das ações mais brutais da história grega. Após derrotar o exército inimigo, os sobreviventes se refugiaram no templo da deusa Hera. E o que ele fez? Cercou o templo, impediu qualquer fuga e mandou atear fogo. Foi um massacre. Centenas de homens morreram queimados dentro de um espaço sagrado. Essa atitude chocou toda a Grécia, não apenas pela brutalidade militar, mas por violar diretamente o que era mais sagrado para os gregos, o respeito aos deuses. Mesmo para os padrões espartanos, aquilo foi demais. Cleómenes havia cruzado uma linha que poucos ousaram tocar. A partir desse ponto, sua imagem começou a ruir. Seus próprios aliados em Esparta passaram a temê-lo. Os éforos, que antes o apoiavam, viram nele um risco para a estabilidade da cidade.
Cleómenes começou a se isolar. Tornou-se paranoico, desconfiado, e alguns relatos indicam que começou a apresentar sinais de loucura. Segundo Heródoto, já velho, ele passou a agir de forma errática, falando com espíritos, andando sozinho, rindo de maneira descontrolada. Os relatos são poucos, mas consistentes. Cleómenes estava perdendo o controle sobre si mesmo. Foi então preso em Esparta, um feito raríssimo para um rei. Isolado, sem aliados, longe do poder que antes controlava com punhos invisíveis. Sua morte foi trágica e envolta em mistério. Segundo os registros, ele tirou a própria vida em um cárcere, mutilando a si mesmo com uma espada, pedaço por pedaço, até morrer. Uma morte brutal, silenciosa, suja, nada heróica, e foi assim que Cleómenes desapareceu da memória de Esparta. Não há grandes monumentos em sua homenagem. Seu nome foi deliberadamente esquecido. O trono espartano foi ocupado por seu meio-irmão Leônidas, que mais tarde morreria heroicamente nas Termópilas contra os persas. Leônidas virou lenda. Cleómenes virou tabu. Mas essa escolha não foi inocente. Cleómenes representava tudo o que Esparta temia encarar: instabilidade, subversão, traição e descontrole. Um rei que manipulava deuses, queimava templos e se voltava contra os próprios aliados. Ele era tudo aquilo que a sociedade espartana, baseada em honra, ordem e disciplina, não queria lembrar. E, no entanto, sua influência foi gigantesca. Ele redefiniu as relações de poder entre as cidades gregas, minou a estabilidade de Atenas, rompeu com os próprios limites da religião e reescreveu, ainda que brevemente, a ordem tradicional da Grécia. Cleómenes foi apagado, mas não por irrelevância. Foi apagado por ser perturbador demais, incômodo demais, verdadeiro demais. A história preferiu escondê-lo debaixo do tapete, mas nós, aqui no canal Personalidades Antigas, fazemos o contrário. Trazemos à tona as histórias que muitos esqueceram ou quiseram esquecer. Contamos as vidas de figuras intensas, complexas, muitas vezes controversas, que foram determinantes em seus tempos. Reis, rainhas, imperadores, generais e faraós que deixaram marcas profundas, mas que a história oficial não celebrou. Se você quer continuar explorando vidas reais, cheias de poder, drama, estratégias brilhantes e quedas surpreendentes, inscreva-se agora no canal. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos episódios. Compartilhe este vídeo com quem gosta de história de verdade, porque aqui no canal Personalidades Antigas, nós resgatamos o passado como ele foi, grandioso, cruel, fascinante e muitas vezes esquecido. Te esperamos no próximo vídeo. Até lá!